esqueceu da picanha com cervejinha. Raniele. Exatamente, Amadeu. O presidente hoje foi bem objetivo, respondeu muitas perguntas e essa daí, a primeira pergunta que eu fiz, foi sobre a avaliação do governo, que está negativa diante dos números positivos que o governo apresenta, como baixa taxa de desemprego, inflação, entre outras. E ele disse que não está preocupado nesse momento e respondeu dizendo que não esqueceu dessas promessas, que inclusive a oposição bate demais em Lula por causa disso, como é a questão do imposto de renda que foi aprovado agora recentemente no Senado. Vamos ver. E eu sei que nós estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo, e tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Você pensa que eu esqueci da cervejinha, da picanha? Eu não esqueci, eu ainda falo até hoje, de que o preço da carne já baixou, e tem que baixar mais. Tem que baixar muito mais, nós sabemos que tem que baixar mais. Ou você baixa o preço da comida ou aumenta o salário do povo. É a forma de você permitir que ele tenha acesso às coisas. E tudo isso está no... E o presidente disse que está tudo no radar da economia e as coisas vão andando à medida que o mandato avance. O presidente falou também, Raniele, sobre, no final das falas do presidente, da entrevista aí, que a Raniele vai trazer os recortes, eu vou ouvir os comentaristas, tá? Fazendo uma análise geral. Agora vamos para o assunto relação com o Congresso, Raniele. Exatamente, olha, o presidente teve um encontro com o presidente da Câmara no último domingo no Palácio da Alvorada, foi uma reunião reservada. E aí eu fiz a pergunta, o que eles trataram nesse encontro? Mas o Lula se negou a responder e olha só a justificativa. Quando eu conversar, você faz a pergunta que eu vou dizer o resultado da conversa que eu fiz com o Lira. Eu não tive reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá? Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira. Eu sei que tem gente que gostaria que a gente vivesse numa eterna briga, mas a gente não vai viver numa eterna briga, porque se você optar pela velha briga, você não governa. Amadeu, depois ele reforçou essa resposta quando foi questionado novamente por outro jornalista, dizendo que a relação com o Congresso, na opinião dele, não é ruim. Ele acha que não tem problema com o Congresso Nacional, porque conseguiu aprovar todos os projetos de interesse do governo, mesmo o partido dele, tendo apenas 70 deputados e 9 senadores. Ele falou que é do jogo, por exemplo, os parlamentares vetarem os projetos que foram ali sancionados com vetos pelo presidente da República, e se o Congresso derrubar o veto, como é o caso do PL das saidinhas, o problema é do Congresso. A gente sabe que nessa semana, e ele confirmou, ele também vai ter um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com os líderes para tratar sobre aquelas pautas bomba que a gente vem discutindo aí e que tem um impacto no orçamento. Só a PEC do quinquênio, que vai começar a ser discutida hoje no Senado, mais de 42 bilhões de reais nas contas públicas. E na Câmara hoje será votado o PES, pode também ter um impacto aí de mais de 2 bilhões de reais no mínimo. E são esses aí que o Haddad, inclusive, está tratando, a gente vai falar já do Haddad. Resta saber se com o Pacheco vai ser um encontro ou uma conversa. Que o Lula já fez essa distinção que não existe. Bom, mas vamos lá. Vamos agora para a reforma. Se fala muito na possibilidade de uma alteração no Ministério. O que ele fala sobre isso? Vamos ver. Nem o técnico do Palmeiras, nem o Tite anuncia. Escala o time do Flamengo e fala, mas eu vou tirar fulano, Beltrano. Não. O time entra para jogar. E o time está jogando, e está jogando do jeito que eu acho que deve jogar. Portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo, porque o povo brasileiro precisa disso. É isso, tá aí os trechos principais aí da fala do presidente, e agora eu quero ouvi-los.
que chamou a atenção aí do que nós destacamos da fala do presidente, professor Vila? Olha, me parece que tem duas questões. Uma, a questão econômica, né? Simbolizada no slogan picanha e cervejinha, né? Ou seja, que em outras palavras, é melhorar as condições de vida do povo mais pobre, que possa ter acesso a uma alimentação e uma diversão da laje, né, como em algumas cidades, do churrasco da laje. É a questão econômica, é a questão da inflação, cair a inflação de alimentos, melhorar o emprego, ter empregabilidade, em suma, é a questão econômica que é vital. A economia é determinante em última instância. Outra, a conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, que tem de ter uma conversa sempre, né? Esse tipo de atrito só favorece o Arthur Lira, não favorece o presidente da República. Então é necessário dialogar para garantir que os projetos que o governo considera que são prioritários possam ser apreciados e aprovados pela Câmara dos Deputados. Guga. Pois é, Lula em campo, né? Estão cobrando muito que o Lula 3 está mais paradão, digamos assim, nessa ponte que tem que ser feita com o parlamento, com os deputados, com os senadores. O Lula não está tão ativo, não está tão afim, tão entusiasmado em seguir fazendo esses contatos que precisam, obviamente, serem feitos por ele, não só pelos ministros. E aí ele vai atrás do Arthur Lira, não revela muito bem o que eles conversaram, que deixa no ar uma dúvida por que será que o Lula não quer esclarecer bem o que eles conversaram, está tentando reduzir isso só para uma conversa, mas a gente sabe que o Lira está chantageando o governo, está pegando pesado. Essas pautas bombas podem custar 70 bi ao todo ao governo federal, e o governo começa a dar sinais de que vai ceder, né? Está querendo entregar parte daquele orçamento de comissão que foi cortado, os 5,6 bilhões. Ele quer também prorrogar por mais tempo a isenção que está sendo feito para as empresas que trabalham com entretenimento, com shows, com apresentações, que já quem está encabeçando, né, esse movimento para permanecer com essa isenção é o Arthur Lira, então ele está cedendo para Arthur Lira também nisso, e a gente está vendo que o Lula está percebendo, né, que está perdendo parte desse apoio, que o Lira estava começando a migrar para a direita, quem sabe para a extrema-direita, para tentar fazer o sucessor dele, que é o Elmar Nascimento, e está tentando, pelo jeito, resgatar o Lira, trazer o Lira de volta. O Lira depende muito